Glória a Deus, bom dia, mais um dia lendo a palavra do Todo-Poderoso, amém? Então vamos lá, Mateus 16, façamos uma oração antes. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fala conosco na leitura da Tua palavra. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua bênção, manifesta, ó Deus Todo-Poderoso, a Tua cura e libertação sobre nós, para a honra e para a glória do Teu nome é que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, Mateus capítulo 1. Então, peraí, o que aconteceu aqui? Voltando. Aí. Então, chegaram a ele os fariseus e os saduceus e para o experimentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Versículo 2. Mas ele respondeu e disse-lhes: Ao cair da tarde dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Versículo 3. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E deixando-os retirou-se. Aqui Jesus está recuperando as informações de Jonas. Jonas é chamado por Deus para sair da sua cidade, pregar aos ninivitas lá em Nínive. E ele vai pregar naquele lugar, mas ele não vai de bom grado ou rapidamente ou da forma como Deus queria que ele fizesse. Ele demora a responder esse chamado do Pai. Versículo 5. E quando os fariseus passaram para o outro lado, esqueceram-se de levar o pão. Versículo 6. E Jesus lhes disse: Olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Pelo que eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Versículo 8. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, por não terdes pão, homens de pouca fé? Versículo 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembreis dos 5 pães para 5.000 e de quantos cestos levantastes? Versículo 10. Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantas alcovas levantastes? Versículo 11. Como não compreendeis que não nos falei a respeito de pães, mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Versículo 12. Então entenderam que não dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Isso é o que eles entenderam, né? E a doutrina dos fariseus e dos saduceus realmente era uma doutrina ruim. Deus revela a Jesus Cristo a Pedro. Versículo 13. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Versículo 14. Responderam eles: Uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Versículo 16. Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Aqui reside o dogma da Igreja Católica, tá? De que o apóstolo Pedro era, então, foi o primeiro Papa, né? Ou ele seria, né, o representante de Deus na Terra. E isso não está dito desta forma. Na verdade, Jesus estava falando sobre uma pedra, porque o nome Pedro significa pedra. E a pedra que os edificadores rejeitaram é o próprio Jesus. Então, a pedra angular e de esquina é o próprio Cristo, e não Pedro. Tranquilo?
Mas enfim, é um dogma, nós estamos aqui esclarecendo uma doutrina e não denegrindo uma religião ou uma igreja. Continuando, versículo 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Versículo 20, então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Jesus predisse seu sacrifício. Olha, é interessante essa passagem. Versículo 21. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Versículo 22. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tem compaixão de ti, Senhor. Assim de modo nenhum te acontecerá. Olha a resposta de Jesus no versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. Então, no versículo 23, você vê uma repreensão a Pedro que tinha sido acabado que tinha acabado de ser elogiado, não é? Ele revela o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Filho do Deus vivo. Então Jesus, olha, bem-aventurado Pedro, parabéns, você revelou o meu Pai. E aí, na sequência, mais adiante, Pedro vai e diz: não, Senhor, não vai acontecer nada contra ti, não. E aí o Senhor repreende essa palavra, porque ela é uma palavra maliciosa, uma palavra de demônios. E aqui reside uma coisa interessante. O discernimento, o dom de discernimento. Queridos, quantas vezes uma pessoa te diz paz e paz, mas no coração ele não está falando paz e paz. Quantas vezes uma pessoa te diz, vá em paz, Deus te abençoe, e muitas vezes ele está te amaldiçoando no coração. Precisamos pedir ao Senhor o dom de discernimento, que é um dom muito, muito, muito importante. Então, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 25. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Versículo 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que dará o homem em troca da sua vida? O que você pode dar em troca da sua vida? Nada. Nada você tem que possa ser mais valioso do que sua vida. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, de modo algum, nenhum, provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ah, mas então eles iriam viver eternamente até que Jesus voltasse? Não, eles viriam o reino de Deus ser chegado, sendo o Filho do Homem vindo, né? Vindo o Filho do Homem. E eles viram. João viu. O apóstolo Paulo, ele viu, e ele relata que viu coisas que ele não poderia sequer referir. E muitos outros discípulos viram a volta do Senhor. Por meio de uma revelação, claro. Não distorça o que eu estou falando. Por meio de revelação. Deus abençoe sua vida, capítulo lido. A graça e a misericórdia do Todo-Poderoso sejam sobre a sua vida. Beleza, pessoal? Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Até o próximo vídeo. Valeu!